Olá, meus queridos e amados que estão nos acompanhando neste momento. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos no momento de escola bíblica dominical, momento este em que nós não estamos reunidos comunitariamente aqui no templo, mas reunidos no propósito de adorar a Deus, e temos essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Desde já, obrigado pelo fato de ter você nos acompanhando através desta live. E o nosso desejo e a nossa oração é que Deus, através do Espírito Santo e pela instrumentalidade a qual lhe aprouver usar, que Deus venha abençoar, edificar, falar ao seu coração, na sua vida e abençoar a sua casa e a sua família, mesmo em meio a este contexto difícil e doloroso em que nós estamos inseridos. E a nossa reflexão nesta escola bíblica, a nossa meditação na palavra de Deus, a nossa exposição bíblica, ela se dará no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso eu gostaria que você que nos acompanha, você estivesse com a sua Bíblia em suas mãos, para que você possa acompanhar alguns textos que nós estaremos citando, que nós estaremos lendo, para que você possa conferir a veracidade de tudo aquilo que o pastor fala com as Escrituras. Nós vamos falar, o tema da nossa exposição bíblica nesta manhã, nesta escola bíblica, são os caminhos misteriosos de Deus. E nós vamos ler, a título de introdução, 2 versículos que se encontram no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vamos orar? Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos pedir para que Deus venha ministrar a tua palavra, falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, nós louvamos o nome do Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, por esta manhã em que certamente a misericórdia do Senhor foi renovada a nosso favor, e pela oportunidade de agora refletirmos na tua palavra. Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, nos ilumine, nos dê discernimento necessário para o entendimento da palavra do Senhor, pois nós não temos condições por nós mesmos. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que aqueles a quem esta palavra chegar, que esta palavra seja fonte de bênção para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E eu começo essa nossa exposição bíblica fazendo um desabafo. Eu não entendo Deus. Não sei se você entende. Eu não consigo entender Deus. Leio a Bíblia, livros teológicos, comentários, compêndios, e quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, menos eu entendo Deus. Não entendo Deus. E esta é uma queixa comum entre os crentes. E essa queixa é comum também nos ateus, que muito embora afirmam não crer em Deus, estão sempre se contradizendo nessa questão, dizendo que eles não entendem Deus. Mas a verdade é que nós não entendemos mesmo.
Nós não conseguimos definir Deus e muito menos entendê-lo. Não temos capacidade e condições, pois aquilo que é finito não pode entender e não pode compreender aquilo que é infinito. Muito embora Deus, em sua plenitude, habite em cada um de nós, mediante o Espírito Santo, mas nós não temos condições de entendê-lo. Por quê? Porque Deus nem sempre anda pelos caminhos mais fáceis e convencionais. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus caminha no meio da tormenta e da tempestade. Isso nos mostra que faz parte da natureza de Deus não se submeter à nossa espiritualidade manipuladora. Pois a espiritualidade do homem, o homem em sua espiritualidade, melhor dizendo, ele tenta manipular Deus. Pois ele entende que Deus é alguém que está a seu serviço. Ele entende que Deus é alguém que existe a seu propósito. E fazendo aí uma colocação errada de posicionamento. Pois somos nós quem estamos a propósito de Deus, somos nós quem servimos a Deus, é Deus quem está no centro e não o homem. Deus é Deus, e Deus anda por caminhos completamente inesperados. E ao lermos este texto, aqui no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo está em sua 3ª viagem missionária, nós nos deparamos aqui com uma questão complicada e às vezes difícil de compreender. Paulo está aqui em sua 3ª viagem missionária, Paulo está aqui neste momento decidido a voltar para Jerusalém. Mesmo sabendo que o que lhe aguardava em Jerusalém era o quê? Cadeias e tribulações, conforme nós lemos no texto. E se nós voltarmos um pouco mais, lá no capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve que fugir de Jerusalém. Ele saiu praticamente corrido de Jerusalém. Por quê? Porque os opositores ao evangelho procuravam tirar a sua vida. E agora, para complicar, o apóstolo Paulo decide retornar a Jerusalém, entrar no templo de Jerusalém, onde a possibilidade de ser descoberto e criar ali um motim era imensa. E aí nos vem à mente, Paulo, um homem de Deus, um instrumento de Deus, levando a palavra aos gentios, plantando igrejas, cuidando das igrejas as quais ele plantou. Por que Paulo insiste tanto neste momento em voltar para Jerusalém? No texto que nós lemos, nós observamos que Paulo diz estar constrangido em ir para Jerusalém. Mas o Espírito Santo lhe revela que lá ele seria preso, diz o texto. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E em Cesareia, uma cidade portuária, antes de viajar para Jerusalém, um trajeto agora que deveria ser feito por terra, o profeta Ágabo, este profeta, ele profetiza que os judeus amarrariam e o entregariam às autoridades romanas. Olha aqui no versículo 20, no capítulo 21, verso 10 e 11, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Mas Paulo continua a caminho de Jerusalém, mesmo tendo esta profecia de Ágabo sobre a sua vida. E quando ele chega em Jerusalém, ele se encontra agora com Tiago, líder da igreja, com os presbíteros, que fazem uma leitura daquela situação e demonstram a apreensão pela
pela vida daquele irmão querido, mas que corre grande risco de ser preso. E como de fato isto aconteceu? Aqui no capítulo 21, versículo 30, nós observamos: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Os companheiros de Paulo tentaram persuadi-lo a não ir para Jerusalém, pois isto comprometia a sua vida e colocava em risco também a própria segurança da igreja. E aí nós nos perguntamos, por que apesar de tudo isso, Paulo ainda insistiu e se dirigiu para Jerusalém? Este constrangimento do apóstolo Paulo seria teimosia dele? Este constrangimento seria desobediência à profecia do profeta Ágabo sobre a sua vida? Não, meus queridos irmãos. Havia um impulso no seu coração em ir nessa direção. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver guiados pelos impulsos dos nossos corações, porque o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas o que eu quero dizer é que este impulso que existia no coração do apóstolo Paulo fazia parte de um projeto maior de Deus. E nós podemos aqui, ao fazer a leitura do livro de Atos, inferir que a decisão de Paulo, este impulso que ele tinha no seu coração, estava alinhada com a obra de Deus. Paulo entendia que a sua vida, ela estava conectada a um projeto maior. Portanto, até mesmo sua sobrevivência estava em segundo plano. Aqui no capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sua vida estava imbuída em um claro senso de missão, e era isso que importava. Paulo sabia que ele tinha uma missão, que a sua vida tinha uma missão. Morrer ou viver, ter sucesso ou ganhar dinheiro, nada disso importava para ele. E mesmo diante das ameaças, Paulo segue em direção do cumprimento desta missão. Paulo segue firmemente em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Interessante também observar que Paulo, mesmo sem saber, ele precisava ser preso. Mesmo sem saber isso. Mas ele precisava ser preso. Por quê? Para quê? Para que assim se cumprisse plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Mas pastor, precisava ser preso para cumprir o propósito de Deus? Não entendo Deus. Queridos, Paulo, preso, teve a oportunidade de testemunhar do evangelho às diferentes autoridades. E quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que em Jerusalém, Paulo testemunha da sua fé em Cristo perante o Sinédrio, que era a suprema corte judia,
legislativa, judicial ali em Jerusalém. Nós observamos isso no capítulo 23, Atos 23, 1 a 10. Muitos daqueles homens que faziam parte do Sinédrio conheciam Paulo. E ele transitava neste universo da religião e da política por causa de seus estudos teológicos. Ainda em Jerusalém, o apóstolo Paulo teve a oportunidade também de testemunhar a Cláudio Lísias, comandante designado por Roma para manter a ordem naquela província. Você pode observar no capítulo 23, versos 13 a 20. E em Cesareia, por 2 anos, Paulo testemunhou ao governador Félix, Atos capítulo 24. E posteriormente, Paulo testemunha também do Evangelho de Cristo ao seu substituto, Félix. Meus queridos irmãos, Festo quer dizer. E também na Cesareia, o apóstolo Paulo testemunhou ao rei Agripa, a sua esposa Berenice, que ficaram profundamente maravilhados ou impressionados com a pregação do apóstolo Paulo, Atos capítulo 26. E a partir daí, Paulo então é enviado para a Itália. E durante esta viagem, durante o percurso feito por navio, o navio naufragou, indo parar onde? Na ilha de Malta, onde Paulo fica ali por 2 meses, Atos capítulo 28, e ali ele testemunha da sua fé a Públio, curando-o e impactando toda aquela ilha. E finalmente chega em Roma. E em Roma, Paulo testemunha aos jovens, aos filhos dos senadores e políticos importantes que estavam em treinamento militar. E assim, Paulo, de dentro da prisão, ele tem acesso à casa de César. De dentro da prisão, em Roma, o apóstolo Paulo consegue alcançar os membros da elite do Senado romano. Interessante que Paulo afirma, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 e 13, Paulo afirma que suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? E olha que interessante, a guarda pretoriana, ela era formada pelos filhos dos senadores, que precisavam prestar o serviço militar, mas como eles faziam parte da elite, então eles não eram mandados para as guerras, para as batalhas, não, muito pelo contrário, eram dados a esses jovens funções tranquilas, assim como guardar a casa de um maluco que vem de Jerusalém, falando de um Deus que se encarnou, que morreu e que ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Irmãos, a mensagem do Evangelho, desta forma, ela chega ao coração da burguesia da corte romana. Paulo jamais teria tido condições de ser tão efetivo no seu ministério, se não tivesse ido para a prisão. Os misteriosos caminhos de Deus. E ao concluir a sua carta aos Filipenses, Paulo afirma: todos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Filipenses 4:22. De quem Paulo está falando aqui? Da casa de César? Do imperador romano? Paulo está falando aqui dos jovens da guarda pretoriana que o guardavam, e enquanto o guardavam, enquanto o vigiavam, ouviram o evangelho e agora se converteram e estavam dentro do palácio do imperador romano. A guarda pretoriana foi o caminho para o evangelho penetrar na casa de César, o imperador romano. Meus irmãos, de fato, não entendemos Deus.
não temos condições de entender Deus e nem os seus caminhos. Vivemos dias difíceis. Vivemos uma situação extremamente complicada. Vivemos dias angustiantes. Tem dias que estamos cheios de esperanças, parecendo que estamos chegando ao fim e que as coisas poderão voltar ao normal. No outro dia, parece que as coisas estão se complicando cada vez mais. Mas a verdade é que não conseguimos entender Deus, não temos que tentar entender Deus, mas sim crer. Deus usa razões aparentemente imperceptíveis e totalmente incompreensíveis para cumprir os seus propósitos. Interessante que quando Paulo teve um encontro com Cristo, no momento da sua conversão, Deus profetiza lá em Atos capítulo 9, verso 15, que Paulo seria um instrumento usado por Deus para levar o seu nome, o nome de Deus, perante os gentios, perante os reis, como perante os filhos de Israel. O que nós chegamos à conclusão aqui, então, que Deus estava usando este impulso de Paulo em ir para Jerusalém, porque esta era a forma de Deus cumprir os seus planos através da sua vida. E eu pergunto para você, neste momento, o que acontece conosco quando as coisas ficam fora de controle? Normalmente, nós nos desesperamos quando as coisas saem do nosso controle. Mas não deveríamos desesperar. Sabe por quê? Não temos controle de nada. Não temos controle nem mesmo da nossa própria vida. Quem está no controle da história? Quem está no controle de todas as coisas? É Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem está no controle da história. É Deus quem está no controle da nossa própria vida. É Deus quem está no controle da igreja. É Deus quem está no controle do universo inteiro. É interessante que quando nós voltamos aqui para a história do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo afirma que ele era prisioneiro de Cristo. Leia a Bíblia de capa a capa e responda para mim. Desde quando Jesus anda prendendo pessoas? Quem que Jesus prendeu? Quem que Jesus mandou prender? Desde quando Jesus prende pessoas? E Paulo afirma que era prisioneiro de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo entendia que ele estava na cadeia, que ele estava na prisão, não por causa dos judeus, não por causa do poder do Império Romano. A sua razão de estar preso era uma só. Jesus o colocou ali para que o seu nome fosse glorificado através da sua vida. E ele entendeu o porquê de estar ali, o porquê de estar preso, para que o nome de Jesus fosse glorificado, exaltado através da sua vida. No meio de muita turbulência, no meio de risco de perder a sua vida, Deus, quando Paulo ainda está em Jerusalém, antes de ir para Roma, Deus lhe dá uma visão, no capítulo 23, verso 11. Quando o Senhor aparece a Paulo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus está no controle de todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quantas vezes nós já falamos isso? Falamos para os outros, dizemos isso aos outros nos momentos de dificuldades,
Mas chegou o momento da igreja viver essa realidade. Crer nesta verdade. De fato, Deus é quem está no controle de todas as coisas e nenhum de seus planos será frustrado. Deus usa o impulso de Paulo em ir para Jerusalém, mesmo isso parecendo um plano absurdo e não recomendado. Deus usa os judeus para perseguirem Paulo no templo, e ali ele então ser enviado ao tribunal romano. Deus usa o sistema político corrupto e perverso de um governador inescrupuloso e populista como Félix, mantendo-o por 2 anos em Cesareia, até que chegasse Pórcio Festo, que dá andamento ao processo e então envia Paulo a Roma. No capítulo 25 você observa isso, e dessa forma, quando Paulo está em Roma, o evangelho alcança toda aquela sociedade decadente, depravada, distanciada de Deus, alheia à cosmovisão do Deus de Israel. E eu finalizo dizendo, talvez você esteja me perguntando nesse momento, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? E eu respondo para você com outra pergunta. Reflita. Se você não refletiu ainda, é o momento de você refletir. Por que você está onde está agora? Por que você faz aquilo que você faz? Por quê? Para quê? Qual o propósito? Dinheiro? Bens materiais? Enriquecimento? Fama? Fortuna? Aplausos? Meus irmãos, nós somos igreja, povo de Deus, chamado por Deus, e aqueles que Deus chama, Deus capacita. E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus nos chamou, e quando Deus nos chamou, Deus nos capacitou. Portanto, tente perceber qual é o seu lugar dentro do projeto de Deus em nossos dias, porque mais do que nunca, nós estamos precisando de pessoas para testemunhar diante desse sistema corrupto, apodrecido pelo pecado e pela ambição. Nós precisamos de homens e mulheres crentes, bem preparados, que façam as coisas com excelência. Nós precisamos de jovens que se insiram em boas faculdades e testemunhem do nome de Cristo e não abandonem a Cristo. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam aprovados em cargos públicos e que não se vendam ao poder, que não se vendam à corrupção. Nós precisamos de pessoas para testemunhar com poder a sua fé em Cristo. E eu finalizo dizendo para você, não deixe que a realidade odierna, por mais difícil que seja, e de fato é difícil, dolorosa, sofrida, complicada, parece que cada dia está mais difícil que o outro, mas não deixe que esta realidade impeça você de testemunhar a fé em Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus colocar você onde você está agora, nesse exato momento. Você está aí justamente para testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos feito isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e que nós possamos entender que é este o propósito de Deus em nossas vidas e que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Portanto, Deus te colocou onde você está neste exato momento para você testemunhar da sua fé
em Cristo. Assim como Paulo testemunhou perante os gentios, assim como Paulo testemunhou no Sinédrio, em Jerusalém, e assim como Paulo testemunhou também no centro do Império Romano. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações neste momento, Pai. E nós aprendemos que, de fato, nós não temos condições de entender os caminhos e os propósitos do Senhor. E não nos cabe buscar este tipo de entendimento. Aquilo que nós precisamos entender, de fato, é que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um daqueles a quem o Senhor chamou, que é testemunhar da sua fé em Cristo. E hoje, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, de dor, de enfermidade, de apreensão, de luto, nós estamos vivendo um momento de verdadeiramente testemunharmos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. Que seja essa a verdadeira disposição do nosso coração. E que nós sejamos de fato homens, mulheres, jovens, adolescentes com essa disposição. E onde nós estivermos, e mesmo no contexto pior ou mais adverso que seja, ainda assim, testemunhar da fé em Cristo Jesus. Este é o propósito do Senhor, Pai. Deus que continua no controle de todas as coisas. O Deus em que nenhum dos planos pode ser frustrado. O Deus que anda no meio da tormenta e da tempestade. O Deus cuja espiritualidade não pode ser manipulada. Nos use, Pai. Use a minha vida, apesar de ser quem eu sou, como instrumento para a glória do seu nome. Use aqueles que estão recebendo esta mensagem neste momento, Pai, para a glória do nome do Senhor. É o que te pedimos, humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que nós venhamos a entender que o propósito de Deus nos colocar onde Ele nos colocou agora é justamente para que nós venhamos a testemunhar da nossa fé em Cristo, mesmo em meio ao contexto adverso. Ele nos chamou e é Ele quem nos capacita para isso. Essa força não vem de nós, essa condição não é nossa, pois, como Paulo diz, quando sou fraco, aí então é que sou forte, porque está na dependência de Deus. Viva na dependência de Deus e jamais deixe de testemunhar da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, a sua vida e a sua família, e que Ele te guarde em nome de Jesus.